acabou não ganhando. Então vamos lá. Quais são os estados da região norte? Lembra que ele saiu do Rio de Janeiro? Foi para a região norte. Quais são os estados que compõem a região norte? A região norte, ó, que é Bom Jesus do Norte, mas na realidade está no Nordeste. Quais são os estados que compõem o Nordeste? Vamos falar de Nordeste. Estão lembrados? Região Sul, no capítulo 5, região Nordeste, no capítulo 6. Então, quais são os estados que compõem o Nordeste? Certo? São eles. Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Ceará. O maior estado é a Bahia, o menor estado é Sergipe. Estão lembrados, né? Com certeza vocês estão lembrados. Então, se tem 9 estados, evidentemente tem 9 capitais, e a gente cantou uma musiquinha, né? Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E para nenhum faltar, vamos botar o Ceará, Ceará, Ceará. Então, na mesma ordem, tem as capitais: São Luís, Teresina, Natal e João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador. Pra tudo ficar beleza, vamos botar Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza. Né? Então, vamos lá, organizar. Maranhão, capital, São Luís. Piauí, Teresina. Rio Grande do Norte, Natal. Eu gosto de deixar o Ceará por último, tá? Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador e capital do Cearázinho, nosso Cearázinho maravilhoso, certo? Com tantos problemas, mas maravilhoso, que a gente adora, Fortaleza, a quinta maior cidade do país. Tá? Então, são os estados e as capitais do Nordeste, não é isso? Então, a região tem o maior número de estados. Se eu dissesse assim, marque a opção que apresente apenas estados do Nordeste. Aí tem lá Maranhão, Piauí, Bahia e Alagoas. Tá certo? Tá. Apenas estados do Nordeste. Não tem. Marque a opção que apresente todos os estados do Nordeste. São apenas estados que fazem parte do Nordeste. São 9. Eu apresentei 4. Então tá valendo. Tá certo? Então apresente a opção, marque a opção que apresente apenas estados do Nordeste. Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte. Se tiver esses aí no meio, você marca. Agora, se tiver todos, se tiver faltando algum, a questão está errada, né? Então, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E, claro, para não faltar, eis que vamos botar o Ceará. Pronto, a região Nordeste é a segunda região mais extensa, né, agora o que eu estava dizendo. Eu queria dizer, a região Nordeste é a região que é subdividida em outras regiões. Não é isso? Pronto. Então, dividida em sub-regiões. A região mais extensa, ou a sub-região mais extensa do Nordeste é qual? Que essa é a minha pergunta. Qual é? Que eu perguntei até no quiz, é o sertão. Então, são 4 sub-regiões nordestinas. Quais são elas? Meio Norte, né? Sertão, que é a maior, que eu acabei de falar, não é isso? Agreste e Zona da Mata. Estados que têm áreas no meio norte, Maranhão, Piauí, até chegando ali um pouquinho do Ceará. Estados que têm áreas do sertão, todos com exceção do Maranhão. Estados que têm o Agreste, a Bahia, Pernambuco, a própria Paraíba tem um pouquinho, né? Estados que têm a zona da mata, onde está a Mata Atlântica, se ela tivesse sido preservada ali do Rio Grande do Norte até a Bahia, passando pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, nós teríamos a zona da mata. Aliás, nós temos a zona da mata, nós teríamos a Mata Atlântica. Então, zona da mata corresponde a esses estados aí. Tá? Então, sub-regiões do Nordeste, é só lembrar da musiquinha. Otto, me diz aí quais são. Nordeste tem sub-região. Tem zona da mata, então. E o Norte
agreste e sertão. E se quiser saber pra onde eu vou, pras praias do Nordeste, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pras praias do Nordeste, é pra lá que eu vou. Ok? Ok. Então vamos lá. Tem um rio, que é o maior rio do Nordeste, uma bacia hidrográfica do Nordeste, é o São Francisco, apesar que ele não nasce no Nordeste, certo? Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, portanto na região sudeste. Ele só nasceria no Nordeste se fosse divisão geoeconômica, tá? E esse rio ele banha quais estados, certo? Ele banha quais estados do Nordeste? Vamos lá. Minas Gerais, mas Minas Gerais não é do Nordeste pela divisão do IBGE. Né? São só os estados que eu apresentei. Então ele entra lá pela Bahia. Então o rio Carinhanha, que divide ali a Bahia de Minas, é um dos afluentes do São Francisco. Tá? Então, ele entra na Bahia, ele percorre um grande percurso lá pela Bahia. Certo? Aí ele vai lá e divide um pedacinho da Bahia com Pernambuco. Volta a citar as cidades de Petrolina e Juazeiro. Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho a coisa linda. Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Não é isso? Prontinho. Então, lá ele vai, continuando dividindo ali a Bahia de Pernambuco. Tem a barragem de Sobradinho, que é administrada pela Bahia, certo? Que é aquela que eu cantei para vocês na nossa última aula, né? O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá por cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato, que dizia que sertão ia alagar, né? Então aí ele continua percorrendo. Aí quando chega lá na frente, ele divide os dois menores estados do Nordeste. Pode reparar no percurso do São Francisco, ele divide os dois estados do Nordeste, no caso, Alagoas e Sergipe. Sergipe é o menor estado do Nordeste e Alagoas o segundo menor estado do Nordeste, certo? Então o rio São Francisco, ele é um rio que leva fertilidade a uma área infértil. Por conta disso, um projeto antigo, eu expliquei bem para vocês, que é da época do Império, eles fizeram a transposição das águas do Francisco para a parte mais seca do Nordeste, que é o Nordeste setentrional, né? Então fizeram dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. Quais os estados vão ser diretamente beneficiados com essa transposição? Pernambuco, que é banhado em parte, né, pelo São Francisco, certo? Nas suas bordas, ali na divisa com a Bahia. Portanto, dá para fazer irrigação lá pelo São Francisco, né? O estado da Paraíba, que não era banhado pelo São Francisco, e agora através do canal artificial do eixo leste. E o Rio Grande do Norte, também pelo eixo leste, ele está sendo beneficiado com as águas do Velho Chico. O Velho Chico é como a gente chama carinhosamente o Rio São Francisco. Tá certo? Então o Rio São Francisco, que vai bater no meio do mar, no eixo leste vai beneficiar esses estados, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aí o eixo norte vai beneficiar Pernambuco também, certo? Vai beneficiar uma partezinha da Paraíba, ali quase na divisa com o Ceará, e o próprio Ceará, né? Através da barragem de Jati, que já expliquei que deu um problema lá, com risco de vazamento, de arrombamento, certo? E vai se interligar com a maior bacia do Ceará, que é a bacia do São Francisco. Ok? Pronto. Então, duas transposições vão se encontrar. A transposição do São Francisco e a transposição do Jaguaribe. Uma vai mandar água para a outra. A do São Francisco vai mandar água para o Jaguaribe. Né? Isso é uma obra polêmica, como eu já falei para vocês.
causa impactos ambientais, muita gente era contra, mas o fato é que ela saiu do papel, foi realizada e as águas chegaram a esses estados que vão ser beneficiados, tá bom? Principalmente estados como a Bahia eram contra essa transposição, mas é uma transposição com benefício permanente. Daqui a 50, 100 anos, as águas dessa transposição poderão ser usadas no Nordeste Setentrional, se tivermos ainda prolongamento de algumas secas, que é comum. Às vezes acontece 5 anos de seca direto e depois vem um período de boa quadra chuvosa, aí passa 2, 4, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, depois vem outro período de seca mais intensa e por aí vai. Tá certo? Então, eu tenho, claro, o Rio São Francisco passando principalmente pelo sertão, pelo semiárido, banhando o que a gente chama de Mata Branca também, a Caatinga. Certo? Então, um ecossistema que é típico do Nordeste é chamado de Caatinga, Mata Branca. Eu quero falar do ecossistema brasileiro, que fica lindo no mês de março ou fevereiro, né? Tá lembrado? Tem a macambira, cacto, são plantas típicas, certo? Então, a parte do sertão tem como principal característica a Caatinga, certo? E a Caatinga é típico do semiárido, e o semiárido é típico do sertão. Então, estão muito ligados. O tropical semiárido, que é o clima, certo? A sub-região do Nordeste, que é o sertão, e o ecossistema típico do Nordeste, que é a Caatinga. Tá bom? Em termos de população, como eu disse para você, a maior parte da população do Nordeste está concentrada no litoral, principalmente no litoral oriental, tá certo? E algumas cidades se desenvolveram. Por exemplo, no turismo religioso desenvolveu-se Juazeiro do Norte, no interior, né? Por conta lá de alguns fatores. Campina Grande, na Paraíba, chegou a ser até maior do que João Pessoa. Não é verdade? E a gente tem outros casos de cidades importantes do interior do Nordeste. Mas as principais cidades realmente do Nordeste são as capitais dos estados nordestinos. Então, eu destacaria principalmente, né, claro, tem outras como São Luís, mas eu destacaria principalmente 3 cidades do Nordeste que estão entre as maiores do Brasil também. Inclusive, uma delas é a 4ª maior cidade do país. Então, quais são essas cidades? A primeira do Nordeste é a 4ª maior do país. Então, quais são essas cidades que se destacam? Vamos lá. No maior estado de extensão territorial do Nordeste, é claro, é o estado da Bahia. E na Bahia nós temos a capital da cidade alta e da cidade baixa, que seria a cidade de Salvador. Tanto a cidade de Salvador é grande, como a sua região metropolitana é enorme, né? Lá, a capital da alegria, Salvador, a Bahia. Não é isso? Quem nasce em Salvador, inclusive, é soteropolitano. Então, destaque aí para a cidade de Salvador, em termos de tamanho, tá? Aí eu tenho também a imensa cidade de Fortaleza, capital do Ceará, que é essa cidade que a gente está. Então, Fortaleza também é uma grande cidade, a 2ª maior cidade do Nordeste, e também tem uma imensa região metropolitana. Certo? Uma das capitais que mais cresceu nas últimas décadas no Brasil é a nossa Fortaleza. E a 3ª cidade é a Veneza brasileira, capital do estado de Pernambuco, que é Recife, que é cortada ali pelos rios Capibaribe e Beberibe, né? Que foram canalizados, evidentemente. Então, 3 cidades se destacam no Nordeste: Salvador, Fortaleza e Recife. 2 na área da Zona da Mata e uma mais para o lado aqui do sertão, se bem que está no litoral, né? Seria Fortaleza, tá? Fortaleza, ela cresce longe daquelas maiores concentrações de cidades. É como se fosse ela um oásis urbano na região Nordeste. Não é isso? Então, essas cidades crescem muito, estão desenvolvendo muito, tem grande potencial para o turismo, a gente sabe disso, tá? E vão aproveitando aí, claro, a nossa revisão, certo? Dá uma olhadinha nos outros vídeos, certo? E dá um encaixe aí na revisão, para, com certeza, para a prova da próxima semana você sair muito bem, a prova que começa na quarta-feira. Na terça-feira ainda tem vídeo e eu faço os complementos, as considerações finais.